Ela foi uma irmã bastante atuante em nossas terras aqui do nosso continente sul-americano. Ela foi uma salesiana, uma filha de Maria Auxiliadora, que deu toda a sua vida em prol da missão, em prol de fazer acontecer o reino de Deus. Estou falando da irmã Maria Troncati, filha de Maria Auxiliadora, que no dia 19 de outubro de 2025 será canonizada. Pois é, nesse nosso episódio nós vamos conhecer muito mais da história dessa grande salesiana, desta filha de Maria Auxiliadora, que ainda hoje tem muito a nos dizer. Uma santa que viveu pertinho do nosso tempo e que tem um testemunho de vida inspirador. Vamos então adentrar na vida, na história, no testemunho desta filha de Maria Auxiliadora, a irmã Maria Troncati. Vem com a gente, você está no podcast, vamos juntos! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do nosso podcast Vamos Juntos. Aqui quem fala com você sou eu, Padre Neto, salesiano de Dom Bosco, e com muita alegria eu te acolho aqui nesse espaço de crescimento, de fortalecimento da nossa fé, de testemunho e de muita inspiração também. Hoje, como vocês já viram na introdução e no título desse nosso episódio, a gente vai falar sobre Maria Troncati, a nova santa da família salesiana, uma grande missionária, artesã da paz e da reconciliação. A gente vai conhecer um pouquinho melhor sobre a história dela nesse nosso episódio de hoje, mas antes eu quero te receber, você que vem pela rádio, muito obrigado por escutar a gente, por sintonizar nessa rádio muito maravilhosa. Você também que está vindo pelo Instagram, que está vindo pelo YouTube, que são as nossas redes sociais, mas também pelos streamings, como o Spotify, Deezer, Apple Podcasts e tantos outros. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Essa caminhada é nossa, todo mundo vai fazer parte dela juntos. Pessoal, se você está no YouTube, confira aí se você está seguindo já o nosso canal no YouTube. E se você ainda não nos segue, eu peço que, por favor, siga a gente por lá. Tem muita gente que assiste, mas ainda tem pouca gente que está seguindo o nosso perfil lá no YouTube. Então, curta, compartilhe também os nossos conteúdos, mas siga a gente no nosso canal do YouTube. Vai ser muito bacana a gente fazer esse canal crescer. Você que já nos segue aí no Instagram, também o nosso carinho, o nosso abraço. Por favor, compartilhe sempre mais o nosso conteúdo. Vai ser muito bom a gente chegar a mais e mais corações a partir de tantos temas legais que a gente traz no nosso podcast. E aí, vamos conhecer mais sobre a irmã Troncati? Vamos embora, né? Maria Troncati nasceu em 16 de fevereiro de 1883, na Itália. Ela cresceu em uma família bem grande e, além de frequentar a escola, ela ajudava também nas tarefas domésticas, pastoreava algumas cabrinhas e era uma criança muito inteligente, muito animada e, olha, muito responsável. Ela teve uma professora do ensino fundamental que, quando percebeu a capacidade dela de receber as pessoas muito bem, admitiu ela à primeira comunhão aos 6 anos de idade. A partir de então, ela passou a frequentar a missa todo dia e a receber a Eucaristia com muita frequência. Claro que permitida nas normas da época, né? Ao preparar ela para o exame da 5ª série, quando ela foi passar para o Fundamental 2, como a gente fala hoje, ou anos finais de ensino fundamental, a professora dela fez ela ler um boletim salesiano. Você já tem conhecimento do boletim salesiano? É uma revista que Dom Bosco criou e que até hoje circula em vários países do mundo, tá? Mas também tem ela digitalmente. Se você não conhece, dê uma pesquisada aí na internet sobre o boletim salesiano. Bom, e continuando, a professora dela fez ela ler o boletim salesiano. Lendo sobre a história da vida de vários missionários, ela descobriu então a vocação dela.
tornar-se uma filha de Maria Auxiliadora, missionária entre os povos nativos e leprosos, os últimos da terra, os mais doentinhos. Foi vendo então um boletim salesiano que ela se inspirou em ser salesiana, filha de Maria Auxiliadora. Aí, aos 15 anos de idade, ela já participava de um grupo de jovens. Ela ingressou na Associação Paroquial Filhas de Maria. Enquanto isso, a vocação dela para a vida consagrada salesiana só ia crescendo cada vez mais. Mas somente quando ela atingiu a maioridade, em 16 de outubro de 1905, é que a família deixou ela ingressar na casa das filhas de Maria Auxiliadora. Inclusive, ela foi morar na casa-mãe das filhas de Maria Auxiliadora, em Nizza, Monferrato, porque também a cidade dela era ali perto, ela morava por ali. Aí, em 17 de setembro de 1908, poucos anos depois, ela termina o noviciado e se torna uma filha de Maria Auxiliadora. E ela ficou muito conhecida, assim, durante o seu período de formação. Ela se destacou muito pela oração, pelo espírito de sacrifício. Ela sempre ajudava muita gente e era muito caridosa, mas também ela tinha sérios problemas de saúde e isso tornou a situação dela um pouco difícil na congregação. De 1909 até 1918, ela trabalhou em Varazze como auxiliar e governanta da comunidade. E aí, no início de 1915, ela frequentou um curso especial para enfermeiras e enfermeiros da Cruz Vermelha, organizada pela prefeitura da cidade de Varazze, para auxiliar os feridos em tempos de guerra. Mesmo já como filha de Maria Auxiliadora, foi aprender, então, essa função que era muito importante, muito necessária para servir o povo de Deus. E, em 1915, durante uma enchente, a nossa querida irmã Maria Troncati, juntamente com outra irmã salesiana, foi salva de maneira muito milagrosa. E aí ela até falou assim: Maria Auxiliadora, eu te prometo que se me salvares dessa enchente, irei como missionária. Eu te prometo, mas também eu peço que a senhora salve o meu irmão mais novo, Giacomo. Inclusive, gente, o irmão mais novo dela era um soldado de guerra que também foi salvo dessa enchente, viu? Acabou que o que aconteceu? Nossa Senhora salvou mesmo ela da enchente. Em 1918, ela esteve em Gênova, a querida irmã Maria Troncati, na obra de proteção para as jovens, cuidando com o coração maternal das meninas e das crianças refugiadas de guerra. E aí, em 4 de novembro de 1918, quando terminou a Primeira Guerra Mundial, a irmã Maria Troncati se candidatou para ser missionária e ir trabalhar entre os leprosos. Em 1919, a casa em que ela trabalhou foi fechada e a comunidade foi dissolvida. Então, Maria Troncati volta para Nizza, Monferrato, onde ela trabalhou também como enfermeira no refeitório das irmãs, além também de colaborar com as assistentes mais jovens no oratório e, de vez em quando, atuar como professora substituta. Mas, chegado o ano de 1922, enquanto ela cuidava de um estudante que estava bem ruinzinha de saúde, a Marina Luzzi, ela falou assim para ela: Marina, assim que vir Nossa Senhora, diga a ela para pedir a Jesus que me conceda permissão para ir como missionária entre os leprosos. Então a jovem respondeu: Não, irmã Maria, você irá como missionária para o Equador. Então a irmã insistiu: Entre os leprosos. E Marina falou, antes de fechar os olhos para sempre, repetindo assim: Você irá para o Equador. Então a jovem faleceu no dia 14 de março desse ano de 1922. Poucos dias depois, a Madre Superiora das Salesianas informou para Maria Troncati o seu destino missionário. Adivinha qual? Exatamente, Equador. Aí, no finalzinho do ano, 9 de novembro de 1922, ela foi-se embora, acompanhada por algumas outras irmãs, para o Equador. Já como missionária no Equador, ela morou em Cunti por 2 anos e logo depois se tornou conhecida e amada por sua grande gentileza e dedicação. Ela montou uma pequena clínica
E tanto as pessoas originárias, os indígenas, quanto o povo branco, rapidamente começaram a chamá-la de médica. Claro que isso era um apelido, afinal a irmã não tinha um curso de medicina, só de enfermagem, viu? E aí, em 1925, a irmã Maria Troncati inicia a sua aventura na selva. Em 4 de dezembro de 1925, as missionárias, juntamente com os salesianos, chegaram a Macas, no Equador. E aí, em 1933, Irmã Maria fez o seu primeiro contato com as comunidades locais. Dia e noite, ela estava ali, disponível para quem chamasse, pronta para ir a qualquer lugar fazer seu trabalho. Ali ela montou pequenas clínicas e farmácias, prestou atendimento de emergência, incluindo cirurgias, viu? E acolheu, cuidou com coração de mãe os recém-nascidos em risco de morte, meninos e meninas, mulheres também vítimas de abuso e também feridas por várias causas de violência doméstica. Em todas essas oportunidades de cuidar do povo, ela proclamava o Evangelho. Sua confiança na misericórdia de Deus era também a sua fortaleza, além do amor por Nossa Senhora Auxiliadora. A irmã Maria Troncati, então, enfrentou todas as emergências, guerras, inundações, epidemias, tudo isso com dedicação incansável e a sua linda ousadia missionária. Enquanto isso, os primeiros frutos já começam a aparecer e a ser colhidos. Vários batismos, primeiras comunhões e os primeiros casamentos cristãos são celebrados entre os jovens das comunidades de Shuar. Engraçado o nome, né? Mas era a comunidade lá no Equador em que ela trabalhava. Ali ela ficou conhecida como Madrecita e acabou se tornando uma referência. Ela era consultada em todas as situações difíceis do povo. Ela era sustentada pela oração. Ela vivia em adoração eucarística e o rosário como grande força para ela continuar como missionária. Acabou promovendo a paz e reconciliação, fomentando então o encontro e o perdão. E estava muito disposta a viver tudo isso, suportando qualquer dificuldade. Então, em 1953, ela se torna diretora de um hospital, o Hospital Pio XII, em que ela tratava das doenças físicas, mas também salvava a espiritualidade do povo. E aí, em 1961, Irmã Maria apoiou a ideia de uma federação provincial de centros de Shuar para defender os direitos dos povos das comunidades indígenas. Em 62, ela organizou um trabalho de promoção para meninas por meio de cursos para poder treiná-las como enfermeiras e ensiná-las sobre casamento e vida familiar. Em 1969, em meio a um clima de hostilidade e de ameaças declaradas, a missão em que ela trabalhava foi destruída num incêndio. Irmã Maria Troncati se ofereceu como sacrifício pela reconciliação entre as comunidades nativas e os brancos que chegaram para colonizar aquela terra. E ela começou esse trabalho de apaziguar aquelas comunidades, aquele povo que vivia numa guerra, numa disputa gigantesca. Chegado então o ano de 1969, em 25 de agosto, ela parte para fazer o seu retiro espiritual. E ela foi num pequeno aviãozinho que logo depois de decolar do aeroporto, caiu perto da pista. E a Irmã Maria fez então a sua Páscoa definitiva. A rádio da Federação de Shuar transmitiu essa triste notícia. Nossa madre, Irmã Maria Troncati, faleceu. Após a despedida final, no enterro da Irmã Maria Troncati, um esplêndido arco-íris surgiu no céu, confirmando a aliança aceita por Deus. Seu corpo então repousou em Sucuia. Daí para frente, a história dela começou a ser contada e recontada. Irmã Maria Troncati foi ficando ainda mais famosa e ganhando realmente o status de santa. Em 8 de novembro de 2008, ela foi declarada venerável e, em 24 de novembro de 2012, o Papa Bento XVI proclamou ela beata. Mas ainda faltava um milagre para a canonização. Vocês estão querendo saber qual foi o milagre da canonização de Troncati? Vamos saber? É muito legal, gente. Em 25 de novembro de 2024, o Papa Francisco, saudoso Francisco,
autorizou a promulgação do decreto do supermilagre, no caso de uma cura milagrosa de um traumatismo crânioencefálico aberto com fratura cominutiva no crânio, perda de substância cerebral na região da parte da frente do cérebro, um pouquinho mais à direita, que gerou um coma grave que foi progredindo para o estágio vegetativo tipo 2, ocorrido no Equador em 2015 por intercessão da Beata Maria Troncati. Isso aconteceu com uma pessoa que é originária de lá do Equador, do povo Shuar, o Juá Juanque Cancua Bosco, que depois de ter sofrido um grave acidente de trabalho, ficou em coma. E aí, diante desse prognóstico tão difícil, já que ele perdeu massa encefálica, como vocês viram, né, nos termos técnicos que eu acabei de dizer para vocês, diante disso, o cunhado dele, e olha, nós que somos cunhados, nós somos legais, tá vendo aí? Ele colocou uma imagem da irmã Troncati, da Beata Troncati, né, até então, sobre o peito deste homem, do jovem Juá Juanque Cancua Bosco. E aí, com muita fé, ele começou a invocar em suas orações, pedindo também aos seus familiares e aos missionários salesianos a intercessão da Beata Maria Troncati. Após receber a alta do hospital, este jovem logo foi transferido para um apartamento em Macas. Ele ficou sem falar e também sem se mover. Foi alimentado por sonda gástrica e recebeu apenas algumas sessões de fisioterapia. Aí, em 2015, sonhou com Maria Troncati, aplicando alguns tratamentos na sua perna e na sua boca, prevendo a sua recuperação. Então, minha gente, ele acordou e começou a se mexer e até mesmo a falar algumas palavras, para o espanto de todo mundo. A partir daquele momento, seu estado de saúde foi melhorando gradualmente. Acompanhado de seu cunhado, ele caminhou até o santuário de Macas para agradecer o dom da cura. Retornando à sua comunidade, física e espiritualmente curado, começou a convidar todo mundo que tem fé em Deus a confiar na intercessão da irmã Maria Troncati, tornando-se então um instrumento de evangelização para o seu povo. Ele fez então em 2022 um check-up médico e confirmou, minha gente, simplesmente 100% de sua recuperação, sem efeitos colaterais ou comprometimento da sua função cognitiva ou então algum déficit atribuído ao acidente de trabalho que ele viveu. Então, dada a comprovação desse milagre, aprovado pelo Papa Francisco, a irmã Maria Troncati vai se tornar a primeira filha de Maria Auxiliadora a ser canonizada depois da cofundadora do Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora, a Santa Maria Domingas Mazzarello. Bonito, né, gente? Irmã Maria Troncati se tornará uma santa oficial da igreja, segunda filha de Maria Auxiliadora a ser canonizada, né? Porque a primeira foi Mazzarello, e aí a gente tá feliz demais com tudo isso. Maria Troncati tem 3 dimensões interessantes que eu acho que é muito bacana que a gente entenda e a gente abrace aqui nesse nosso podcast. 3 características que podem servir de inspiração para você que me escuta. A primeira é a característica da mãe. Depois a característica missionária e a terceira, a característica de artesã da paz e da reconciliação. Como assim, seu padre? Vamos lá. Como mãe, a dimensão materna é o traço que surge muito claramente da irmã Maria Troncati. Uma dimensão que gera abundância de vida ao seu redor e encontra sua fonte em uma profunda intimidade com o Senhor. A maternidade de Maria Troncati, embora seja uma freira, é profundamente enraizada no Senhor Jesus e alimentada pela oração constante, que leva essa mulher a testemunhar com ternura e solicitude materna o amor de Deus Pai por todos os seus filhos, ao ponto de os indígenas de Shuar chamarem ela carinhosamente de Madrecita, como eu falei na história dela, né? Ela escreveu à sua família assim: se pudessem ver o quanto me amam, quando me veem montar no meu cavalo, eles dizem: Madrecita, volta logo. Um dos aspectos mais significativos da maternidade de Maria Troncati é o afeto e a confiança com Maria Auxiliadora, de quem, por sua vez, ela aprendeu a se tornar auxiliadora daqueles que lhes foram confiados.
Em Maria Troncati, a filiação mariana não é apenas um sentimento, mas ela é vivida conscientemente como um caminho de formação cristã e salesiana, se tornando assim uma fonte de maternidade educativa no estilo do sistema preventivo. É uma inspiração, viu, para todos nós essa maternidade dela. É um jeito de cuidar com tanto afeto, com tanto amor, que é próprio do nosso sistema salesiano, como a gente acabou de ouvir, que é traduzido a partir de Maria Troncati como uma maternidade espiritual. E a perspectiva missionária, a característica missionária. Bom, já falei na história dela, né? A vocação missionária de Troncati nasceu quando ela ainda era criança, quando ela leu o Boletim Salesiano, que alimentou nela um desejo enorme de se tornar filha de Maria Auxiliadora, missionária entre o povo originário, né, e entre os leprosos. De todo o coração era a medida de sua paixão missionária. Tanto que quando a Madre Geral enviou ela para trabalhar na selva amazônica, ela declarou que estava cada dia mais feliz com sua vocação religiosa e missionária. Na terra de missão, Irmã Maria Troncati colocou em prática o vado io, é uma expressão que quer dizer eu vou, muito própria de quem é salesiano, de quem tem o coração salesiano, é um coração disponível e isso toca muito a partir do sistema preventivo, contagiando e transformando todo o povo de Chuar, dedicando-se sobretudo aos jovens e à promoção das mulheres. O caminho missionário dela foi nesse sentido. Irmã Maria Troncati, apaixonada pela sua missão salesiana, contagia o povo e as suas próprias irmãs, irradiando seu grande amor pelos jovens, para que sejam felizes no tempo e na eternidade. Sua audácia e a coragem de sua fé também alimenta nos jovens o compromisso de serem verdadeiros missionários. É inspiração para mais de metro, viu? E como artesã da paz da reconciliação, que característica é essa que a gente pode aprender também? Com seu forte desejo de ajudar as pessoas a encontrar Jesus e dar-lhes almas santas, em 47 anos de vida missionária, Irmã Maria Troncati se viu confrontada com a lei da selva, a vingança que reinava suprema entre os colonos e o povo Chuar. Ela enfrentou isso com um trabalho incansável de educação, perdão, reconciliação e paz entre ambas as partes. Ela cuidou de ambos igualmente, ajudando esses dois povos a viver em fraternidade. Dialogou e aconselhou as mulheres colonas a espalhar palavras de bondade, justiça, fraternidade e igualdade entre o povo, sabendo que através do poder educativo das mulheres é possível educar as gerações futuras para poderem viver com mais respeito e abraçarem a diversidade. Apesar disso, quando as tensões entre os dois grupos étnicos se intensificaram muito no final da década de 60, ela abraçou a inspiração nascida do coração de sua mãe, de se oferecer a Deus como vítima da reconciliação entre os dois povos que tanto ela amava. Através do poder da persuasão e da bondade, Maria Troncati conseguiu conter as crescentes vinganças e ser ouvida como mensageira da paz e do perdão. O sinal de paz dos dois povos é palpável depois da sua morte. Além do que, o arco-íris que apareceu após o seu sepultamento foi um momento forte que marcou de verdade que a ação dela fazia sentido e devia ser realmente acolhida entre o povo. Isso se tornou ainda mais forte entre os colonos e o povo de Chuar, enquanto eles retomavam a convivência com a força da fraternidade, segundo o que essa madrecita tinha ensinado para eles. Lindo, né não? São 3 dimensões que eu acho que todo mundo pode se inspirar a viver também. A Irmã Maria Troncati é uma santa que hoje em dia faz muito sentido. Ela não foi uma freira que, como muita gente acha, deve se bastar somente na oração. Porque, minha gente, o cristão, quando só reza, está falho. Ele precisa, de fato, agir como uma pessoa que dá frutos de sua oração. Foi por isso que tamanha espiritualidade gerou em Maria Troncati essa característica de mãe,
tão afetuosa que ela foi, de missionária, de querer sair do seu conforto europeu para viver uma vida de muito sacrifício entre as comunidades indígenas aqui da região amazônica do Equador, e também como artesã da paz, promovendo ali a reconciliação entre o povo branco invasor e o povo originário, o povo de Shuar. Gente, eu acho assim que essa mulher tem tudo para realmente ser uma grande inspiração a todos nós. Não somente para as meninas não, mas para todo mundo mesmo, para todos os povos. A canonização de Troncati é uma oportunidade de apresentar esta irmã a todo mundo que não conhece a sua vida enquanto consagrada, enquanto filha de Maria Auxiliadora. Vocês viram que, independente de qualquer coisa, a missão salesiana é de fazer o povo viver, de trazer vida a quem realmente precise, né? E seja pelo caminho da educação, como um caminho mais tradicional, mas também como a necessidade de pedir. No caso dela, foi nesse sentido de ser uma enfermeira entre os povos de lá de Shuar, aqui no nosso continente, né, no país do Equador. Eu espero que o testemunho dela toque de verdade a vida de todos vocês que escutam esse podcast, assim como tocou a minha também. E a gente vai encerrar, então, este nosso podcast fazendo o convite a que você, assim que puder, dê uma pesquisada na fonte que eu também pesquisei aqui, que é o site dela. Eu não sei se vocês sabem, mas agora está na moda dos santos terem um site, principalmente os que vão ser canonizados, né? Os mais atuais. Então você pode procurar Maria Troncati, com 2 T's e o I no final, mariatroncati.org. E aí vai ter a versão do site em português, tá? Para quem quiser conhecer um pouco mais disso tudo que eu falei, da história dessa linda irmã, que tem um sorriso, gente, tão simpático, um sorriso tão lindo, que dá vontade até de abraçar, assim, gente, que irmã, viu? É um testemunho lindo de uma freira, de uma irmã, de uma filha de Maria Auxiliadora, que realmente toca a todos nós. Espero que vocês tenham gostado de conhecer essa mulher tão linda, essa inspiração tão incrível, e se inspirem também em ser vocês santos e santas a partir da sua realidade. Essas 3 características a gente deve guardar no coração. A maternidade, o amor que é muito familiar, no caso dos homens, né, a paternidade. Também a missionariedade, de não ter medo de se jogar, de fazer missão aos povos que precisarem. Às vezes, você não precisa percorrer longas distâncias não, viu? Aí na sua comunidade talvez esteja precisando de jovens que façam um trabalho missionário aí na paróquia ou na sua realidade. E também de ser aquela artesã da paz e da reconciliação. Seja aí também na sua família, na sua comunidade, este sinal, este caminho de santidade e esse sinal aí do amor de Deus para quem precisar. Tá bom? Fique com Deus, um abraço enorme, Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmã Maria Troncati, rogai por nós. Nos encontramos no nosso próximo episódio do podcast que é meu, que é seu, que é nosso e que é muito cheio de santidade. Vamos juntos?